A tensão entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte e uma possível terceira guerra mundial tem deixado muitos preocupados. Mas onde o nosso país entraria nessa história? Será que entraríamos nessa guerra? É sobre esse assunto que nós vamos falar hoje com o sociólogo Almir Menezes. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso programa, viu? Bem-vindo, bom dia a todos os telespectadores, da Amazonsat. É um prazer imenso estar aqui. Já faz um tempinho que a gente gostaria de falar sobre esse assunto, ainda bem que hoje conciliou a sua agenda com o nosso espelho, a nossa pauta, e vai dar para a gente falar sobre isso. Vamos lá começar do começo. Perfeito. Como é que está a real situação, professor? Porque o que a gente escuta falar, e muito pouco, inclusive, da grande mídia, dos canais abertos, enfim, é sobre isso, que Donald Trump mandou bombardear, atacou, na verdade, a Síria e morreram muitos civis e militares, e a partir daí Rússia entrou no jogo, China, Coreia do Norte, estão todos contra os Estados Unidos. Explica para a gente, de forma bem resumida, qual é a atual situação. Tá certo. Eu acho que nós temos vários conflitos no mundo, sendo que o conflito hoje que mais se destaca é a guerra civil total que ocorre na Síria. É claro que o teatro de operações da Síria é um teatro de operações absolutamente complexo. E, nesse sentido, eu gostaria de dizer que este teatro, ele implica uma espécie de mini-guerra mundial. Eu acho que essa categoria é uma categoria importante. Mini-guerra mundial. Por quê e quais são as razões? A primeira, e a maior de todas, até o exato momento, imagine que este conflito começou em 2011 e nós já estamos em 2017. O saldo de mortes deste conflito é algo que chega a 500 mil de habitantes. A grande maioria civis. E nós não podemos também deixar de expressar o saldo em se tratando dos processos de fuga da população civil, que é hoje em torno de milhões, algo mais ou menos em torno de 5 milhões de civis sírios estão migrando para países como o Líbano, países como a Jordânia, países como a Turquia, e uma parte também tenta atravessar, o Mediterrâneo e chegar, afinal de contas, ao suposto paraíso, que é a Europa. A gente tem uma foto aí, essa foi uma foto de destaque internacional, faz poucos dias, inclusive, em que ela foi tirada, de um fotógrafo salvando uma criança lá na Síria. E tem uma outra que muita gente compartilhou, que foi do garotinho da Síria, tentando fazer essa fuga que o professor nos falou agora no mar, e morreu ali à margem, doutor? E essas fotos, essa situação choca muito toda a sociedade. Não, sem dúvida nenhuma, porque as guerras, de uma maneira geral, quem mais sofre é a população civil. E nesse caso da Síria, como eu gostaria de necessariamente observar, se trata de uma mini-guerra mundial. Por quê? Porque o conflito, ele é um conflito local, ele é um conflito que envolve interesses regionais e também é um conflito que envolve interesses internacionais. Sob o ponto de vista dos interesses locais, nós temos, afinal de contas, aquilo que eu chamaria de uma espécie de duplo grau de significado, que nós temos as forças do Estado sírio, organizadas, afinal de contas, a partir do presidente sírio, Bashar al-Assad, e nós temos, afinal de contas, as forças da oposição. As forças da oposição, elas, no fundo, se desenvolveram principalmente em razão de que a Síria, ela estava em estado de exceção há mais de 40 anos.
Portanto, as garantias, os direitos individuais na Síria foram interrompidos na década de 60. E só foram, de uma certa maneira, restabelecidos em 2014, mas não na sua completude. Então, de 1960 até bem pouco tempo, existia um estado de exceção na Síria que impedia o desenvolvimento dos direitos civis e, acima de tudo, dos direitos humanos, porque a Síria estava em guerra contra o Estado de Israel. E, articulando este motivo, ela ficou décadas, né, privando a sua população do pleno exercício de um projeto democrático. Então, isso que está acontecendo na Síria, né, é muito em função daquilo que nós poderíamos chamar a Primavera Árabe, né? A busca pela democracia, a busca pela participação política e os movimentos sociais que surgiram, né, desde 2005, mas se tornaram muito claros em 2011, eles foram brutalmente reprimidos pelo governo e pela segurança, pelo exército sírio, né? E aí a gente observa que a Síria toda, de uma maneira geral, realmente, está mexida, está bombardeada, podemos dizer assim. Alepo, ainda existe algum lugar de Alepo vivo, professor? Ou está tudo em ruínas já? Não, vamos dizer assim, a estrutura material, né? A economia da Síria, ela está realmente destruída. Né? Cidades importantes sob o ponto de vista comercial e com uma profunda dinâmica econômica, como a cidade de Alepo, realmente ela é quase inexistente. Né? Nós temos diante de nós somente escombros. Tá? Damasco já foi atingido, porque essa é a minha dúvida. Quando uma cidade de todo um país sofre com essa guerra civil, todo o país indiretamente sofre, mas as outras cidades são diretamente afetadas? Não, todas as cidades são diretamente afetadas, né? É claro que Damasco tem, ou seja, Damasco é a capital da Síria, né? Portanto, toda a estrutura administrativa do governo, né, do partido Baath, portanto, de Bashar al-Assad, está lá localizada. Então, o exército sírio é muito forte em Damasco e tem o pleno controle de grandes possessões de Damasco. Mas mesmo Damasco foi muito bombardeada. Por quê? Porque tem contraofensiva, né, daquilo que eu chamaria o Exército Livre da Síria, que é formado por insurgentes, que é formado por grupos políticos contrários ao atual governo, né, sírio. Tá? Ok, a gente já deu nesse período de tempo conversando com o professor para entender um pouco sobre o que acontece na Síria. E aí eu quero falar, e daqui a pouco a gente vai trazer para o nosso contexto aqui de Brasil e tudo, se tratando de nós brasileiros, dos refugiados, dos imigrantes, vamos falar a respeito desse assunto também, mas eu quero só falar, professor, a respeito dos Estados Unidos intervir nessa crise, né? Donald Trump ali, que se mostrava um presidente que ia se preocupar mais com as questões internas do seu país, né? De repente vai... Poxa, a sua observação ela é muito importante porque, como eu venho falando na articulação da nossa conversa, ou seja, realmente se trata de uma mini-guerra mundial. Né? Então, por exemplo, nós temos, afinal de contas, um conflito regional muito grande. Né? E este conflito regional, ele envolve o Iraque. Né? Ele envolve, por exemplo, o Estado Islâmico. Ele envolve, por exemplo, os curdos. Né? E a suposta conquista de um Kurdistão envolve a Turquia, envolve o Irã, mas envolve dois players absolutamente poderosos, né? No caso específico, os Estados Unidos, tá? Que bombardeou recentemente, ou seja, é um fato notório, bombardeou recentemente, né, uma base, né, do governo sírio, tá? Naquilo que o governo americano fala que não é possível trabalharmos, afinal de contas, a possibilidade da humanidade se o governo sírio ou qualquer outro governo
utilizar armas de destruição em massa, né, como agentes químicos, né? E no caso da Síria, realmente foi utilizado gás sarin, né? Mas não somente foi usado agora, né? Na década, ou seja, foi, eu acho que provavelmente em 2014, 2015, também foi utilizado o gás sarin na época do governo Barack Obama, né? Mas Barack Obama articulou com o governo russo, né, uma espécie de acordo. E o acordo foi, desde que o governo sírio, ou seja, destruísse, afinal de contas, né, os gases, não teria intervenção norte-americana. Né? Neste caso, o governo Donald Trump nem deu esse tempo. Ele, de fato, interviu, né, para mostrar que o governo de Bashar al-Assad não pode utilizar, em hipótese alguma, gases, né, e armas de destruição em massa. Aí morreram militares, morreram civis, morreu muita gente, né? Dentre elas, muitas crianças. Daqui a pouquinho a gente vai para o intervalo começar, vai ser bem rapidinho. Vamos voltar com o professor falando sobre essa questão dos refugiados, essa questão mais humana mesmo, viu? E eu e você podemos ajudar. Daqui a pouquinho voltamos.